Vamos lá. Olá pessoal, alunos do segundo ano da Escola Crescer, aqui é o professor Messias. A gente vai falar um pouco de história, né? A gente vai falar basicamente do segundo reinado, focando sobretudo as questões políticas do período, né? Embora a gente vai fazer essa primeira apresentação, não é? Depois a gente vai falar de como essa política ela vai se complexificar com outros acontecimentos, mas a gente vai focar basicamente no conflito entre liberais e conservadores que havia durante esse período, não é? Então, vocês me acompanham aqui pelos slides, que a gente vai fazer esse acompanhamento dessa trajetória política um pouco conturbada, né? Então a gente tem aqui no segundo reinado, que vai de 1840 até 1889, né, o período mais longevo, né, digamos assim, da organização política brasileira, incluindo o período da República, né? Vai ter quase 50 anos. A política no segundo reinado, ela vai ser preconizada, ela vai ser protagonizada por dois grupos políticos, não é? Os chamados liberais e os chamados conservadores. Então, esses primeiros anos do Império, né, do segundo reinado, que vai de 1840 até basicamente 1850, né, a gente pode colocar 1848, que é o início da chamada Revolta da Praia. A gente vai ter um conflito entre esses liberais e conservadores. Vocês podem perceber que eu coloquei entre aspas, né? Acho que uma discussão que a gente já tinha feito em sala de aula. Quem eram esses liberais? Quem eram esses conservadores? Né? Quando a gente pensa em liberalismo, logo nos vem aquela teoria política, basicamente do século XVIII, que vai preconizar a defesa, né, digamos assim, de um mercado livre, não tutelado pelo Estado, trabalho livre também, não só produção. Então a gente pensa no liberalismo clássico. Só que quando a gente fala em liberais no Brasil, a gente não pensa muito nessa perspectiva. Não que um ou outro não fosse influenciado por ideias de liberalismo econômico, mas quando a gente fala de liberais aqui, no sentido político do termo, a gente está falando em defensores de uma maior autonomia das províncias. Ou seja, a diferença fundamental mesmo entre liberais e conservadores, apesar de que isso a gente não pode resumir tudo a isso, mas a gente pode colocar isso como se fosse o ponto mais importante, vai ser a questão de centralismo e descentralismo. Os liberais tinham uma proposta mais descentralista do poder, enquanto que os conservadores buscavam uma maior centralização, sobretudo, né, na figura do imperador, né? Então a gente vai ter um caso que já inicia nessa discussão, que é o caso controverso do chamado Ministério dos Irmãos, né, Andrade e Cavalcanti, né, que vai ser um ministério, digamos assim, liberal. Esse ministério ele vai produzir um mal-estar entre os conservadores, mais ligados ao recém-monarca, né, recém-possado como monarca, recém-coroado, perdão, como monarca, no Pedro II, né? A gente vai ter a dissolução desse parlamento por parte do imperador e as chamadas eleições do cacete, né, do porrete, né, que vão ser eleições que vão mesclar-se violência e uma espécie de intimidação. A pressão conservadora vai ser tanta, né, que vai ser diluído, né, vai ser dissolvido esse Ministério dos Irmãos. Quando os saquaremas, né, que era como pejorativamente os liberais chamavam os conservadores, o grupo dos conservadores chegou ao poder, eles vão instituir algumas medidas que vão buscar justamente minimizar, sobretudo, o poder das províncias, vão buscar maior centralização e vão agir de acordo com o seu projeto de poder próprio, né, com a sua visão do que seria uma estrutura política condizente com o perfil, né, social do Brasil, dentro da sua perspectiva, né, dentro dos seus interesses, né. Quando a gente fala de liberais e conservadores, é claro que a gente está falando de luta de interesses, de disputa, né. As disputas na história são muito constantes, os conflitos na história são muito constantes, né. Um primeiro ponto que eu gostaria de frisar vai ser a chamada reformulação do Código de Processo Criminal Penal, né? Essa reformulação do Código de Processo Penal vai, por exemplo, tirar a autonomia dos juízes de paz, né? Que não vão ser mais eleitos pelas respectivas províncias, mas vão ser indicados pelo Poder Central. Então isso já diminui muito o poder, digamos assim, dos juízes, embora, evidentemente, eles ainda tinham uma grande influência. Vai ser reorganizada a Guarda Nacional, né, numa perspectiva de colocar ela numa maior tutela do poder central e diminuir os contingentes regionais, suas respectivas identificações. Percebam que no segundo reinado, esses conflitos eles ilustram também um conflito de identidades no Brasil, né? Entre as identidades regional e a identidade nacional que estava se formando, né? Que ainda estava por se formar, né? Que ainda estava por se
por se estabelecer, né, o que seria a brasilidade, inclusive, né, que seria a história do Brasil e do seu povo. Né? A restauração do chamado Conselho de Estado, né, que tinha sido abolido pelo ato adicional durante o período da regência, que era um órgão consultivo do poder moderador, que funcionava como uma espécie de ala majoritariamente composta pelos conservadores, né, que ficavam ao redor do poder moderador, ao redor do poder do imperador, para que as suas medidas fossem estabelecidas. Vão ser convocadas as novas eleições em 1º de maio de 1842, que assim como teve as eleições durante o período liberal, chamadas eleições do porrete, eleições do cacete, elas também vão ocorrer, para vocês entenderem que essa diferença entre liberais e conservadores no Brasil nunca foi tão clara assim, embora evidentemente houvesse, mas ela não era tão contrastante, né? Não eram grupos que, por exemplo, defendiam sistemas econômicos completamente diversos, não eram grupos que defendiam sistemas políticos completamente diversos, não é? Como, por exemplo, monarquistas ou republicanos, embora houvesse um ou outro liberal mais exaltado que até chegasse a defender uma república. Nós vamos ter, a partir dessa articulação, dessas medidas, né, dos saquaremas, dos chamados conservadores, as chamadas revoltas liberais de 1842. Né? Quando a gente pensar em revoltas no Brasil, nesse período, a gente não pensa em grandes sublevações populares. Né? Você pegar, a maior parte da população brasileira era escrava, né? Outra enorme parte era analfabeta, vivia majoritariamente no campo. Então a maior parte da população não vai participar dessas revoltas, embora pequenos grupos foram arregimentados por esses indivíduos para suas respectivas movimentações. Então, sobretudo as revoltas liberais de 1842, elas vão ser insurgências paulistas, né? São eles que vão iniciar as revoltas liberais. Né? Vão ter prisões de lideranças do movimento, né? Como o antigo regente Padre Feijó, prisões e exílios, né? Apesar de que ocorreu o conflito armado, né? O conflito bélico, a confrontação militar no sentido mais específico, ela não foi tão grande assim. Né? Você vai ter alguns confrontos em determinados locais, né? E essas forças, digamos assim, liberais, essas revoltas liberais, elas foram reprimidas. Né? É outra questão recorrente na história do Brasil, que vai ser a repressão de qualquer tipo de movimento contrário às políticas de Estado. Né? Como a gente viu, durante o período chamado regencial, foi um período de muitas revoltas. Né? Você vai ter Sabinada, você vai ter Farroupilha, você vai ter Cabanagem, Abalaiada, né? Você vai ter a revolta dos malês, ou seja, você vai ter uma série de revoltas, né, que vão ilustrar muito bem como a relação entre os grupos, né, no tecido social sempre foi uma relação tensa, né, sempre foi uma relação mediada por conflitos. Né? Nós vamos ter um ponto muito importante quando a gente pensa no Brasil do segundo reinado, é o chamado parlamentarismo. Né? Só para a gente esclarecer. O que é o sistema parlamentarista? O sistema parlamentarista é aquele que divide muito bem o chefe de Estado do chefe de governo. O chefe de Estado pode ser um presidente numa república parlamentarista ou pode ser um rei numa monarquia parlamentarista. Né? Esse chefe de Estado, geralmente, ele delibera sobre assuntos externos, né, sobre a política externa, ele é o chefe de Estado, né? Ele tem outras atribuições, enquanto que o chefe de governo, primeiro-ministro, ou premier ou chanceler, no caso, respectivamente, francês e alemão, é o que governa de fato, já que ele é o líder do parlamento, né? Eleito pelos membros do parlamento. No caso inglês, nós temos um sistema bicameral, né? Câmara alta, Câmara dos Lordes, né? Enquanto a Câmara baixa, chamada, né? No Brasil, nosso parlamentarismo, para usar uma expressão de um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ter um parlamentarismo à brasileira, né? Um parlamentarismo nosso, ou seja, um parlamentarismo muito característico, por isso que é chamado às avessas. Né? Por quê? Em 1847 foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que na teoria seria o chamado primeiro-ministro do Brasil, né? Seria o chefe de governo que iria contrastar de certa maneira com o chefe de Estado, que era o imperador, mas tem um pequeno detalhe, por isso parlamentarismo às avessas. Né? Esse presidente do Conselho de Ministros, esse primeiro-ministro, ele era subordinado ao poder moderador. Então, na prática, quem governava de fato o Brasil era Dom Pedro II, sendo que esse Conselho de Ministros, né, e esse primeiro-ministro nada mais eram do que pessoas que eram
submetidas ao seu poder, né? Embora a gente não possa minimizar, evidentemente, o poder do presidente do Conselho de Ministros e muito menos dos conselheiros, mas você vai entender que, ao ser tutelado pelo poder moderador, perde-se essa ideia de uma diferença entre chefe de Estado e chefe de governo, que é típico dos parlamentarismos que eram vigentes à época e que ainda são vigentes hoje no mundo. Então você vai ter essa diferença aí, por isso parlamentarismo às avessas, né? Um importante movimento, esse já um pouco mais amplo, mais articulado, vai ser a chamada Revolta da Praia, ou Revolução Praieira, que vai ocorrer em Pernambuco, né, 1848, 1850. Pensar em Pernambuco, que já tinha uma tradição, né, de movimentos populares, é só pensar na Revolução Pernambucana, é só pensar na chamada Confederação do Equador, pensar nessa articulação de Pernambuco sempre como uma espécie de centro irradiador de uma série de insatisfações, né? A situação social da chamada Revolta da Praieira vai ser o conflito, né? Esse conflito entre liberais e conservadores, no caso os liberais contra as chamadas oligarquias regionais e os cavalcantes de Albuquerque, né? Esses liberais, eles vão se articular em torno de um jornal chamado Diário Novo, que vai ficar justamente na Rua da Praia, em Recife, daí o nome Praieira, né? Daí a Revolta da Praia, dos praieiros, né? Vão se articular em torno do Diário Novo. Alguns, não a maioria, eram compostos sobretudo por jovens bacharéis em direito, alguns com essas ideias iluministas, e em 1848, né, em sintonia com a Primavera dos Povos, né, uma série de movimentos que vão ocorrer na Europa, vão se mesclar uma série de insatisfações sociais, nacionalismo, enfim. Em 1848 é lançado também o Manifesto Comunista de Marx, ou seja, é um período tenso. Em 1848 eles vão publicar também o seu manifesto, né, chamado Manifesto ao Mundo dos Praieiros, ou Manifesto dos Praieiros, né, Manifesto da Praia, né. Alguns pontos são muito importantes para entender qual seria a ideologia desse movimento e quais são as ambiguidades desse mesmo movimento, né. A gente vai ter, primeiro ponto, chamado voto livre e universal, né. Você percebe que era uma questão urgente para os praieiros acabar com o voto censitário, né? No Brasil, o voto você tinha que ter uma renda fixa, você tinha que ser letrado, então você excluía a maior parte da população do pleito, né? Esse voto livre e universal, esse sufragismo, seria uma espécie de tentativa de colocar o povo na participação política, né? Embora a gente pode pensar povo, maioria escravo, e eles, como a gente vai ver, tinha uma enorme divergência, ou não fica muito claro no programa deles o que eles iam fazer com os escravos, se iriam abolir ou não. A gente vai ter a plena liberdade de imprensa, né, que era um ponto também importante, já que os jornais nessa época sofriam uma espécie de censura prévia, e eles queriam não só liberdade de imprensa, mas também liberdade de publicação de livros, enfim, de edição de livros, né, no Brasil. Eles queriam a extinção imediata do poder moderador, né, que eles consideravam uma excrescência. Só relembrando um pouco o que era o poder moderador, né? Você tem na teoria política clássica, de Montesquieu sobretudo, né, você vai ter uma potência legislativa, uma potência executiva, uma potência judiciária. O Brasil tinha esses três poderes e tinha um quarto poder, que era justamente o poder moderador, que era exclusivo, né, do imperador, do monarca, né, que no parlamentarismo às avessas, como a gente viu, era o que de fato governava. O federalismo também é uma questão importante, o que ilustra uma certa importância, uma certa influência da forma política americana, né, da forma federalista, de uma maior autonomia das unidades federativas, dos estados, no caso aqui das províncias, né. É óbvio que esse federalismo ele vai esbarrar na perspectiva centralista, né, hegemônica. A reforma do poder judiciário, né, sobretudo a volta da eleição dos juízes de paz pelas respectivas províncias e não não apenas tão somente a sua nomeação por parte do poder central, e a nacionalização do comércio, que era profundamente também tutelado pela Inglaterra, né? A gente vai ter uma enorme divergência dos praieiros em relação à escravidão. Não ficou muito claro qual era o programa, qual era a ação deles em relação à escravidão, já que muitos tinham escravos. A escravatura no Brasil não é só uma forma econômica, né? Ela era uma forma cultural, ela estava enraizada na sociedade, por isso talvez essa questão da escravidão ficasse um pouco mal colocada. E apesar de ter tido uma resistência armada, de ter se articulado um movimento de luta, né? De luta armada, de resistência pela via das armas, pela via da violência, o movimento foi massacrado pelas forças do governo,
né, que é uma outra questão recorrente na história do Brasil Império, né, que vai ser a repressão aos movimentos. Como nós já citamos, nós tivemos um período regencial bastante conturbado, né, que vão aparecer revoltas aqui e acolá, cabanagem, balaiada, e que serão reprimidos, né, com o caso particular da Revolução Farroupilha, que foi basicamente um acordo, enfim, foi uma coisa que a gente já trabalhou. Alguns líderes da chamada Revolta da Praia, né, Revolução Praieira, um nome já um pouco mais pomposo, vão ser presos, né, alguns com mais importância foram anistiados em 1851 por meio do perdão do imperador, outros vão continuar presos durante um tempo, mas a maioria é libertado. Os que foram mortos eram basicamente os indivíduos que se confrontaram com o poder de Estado. Então, após a revolta da Praieira, ou Revolução da Praieira, ou Revolta dos da Praia, você vai ter uma política de estabilização e, sobretudo, de conciliação, né? Essa política de estabilização e conciliação, ela vai ser, na verdade, ela vai mostrar como liberais e conservadores não eram tão diferentes assim, né? Então, você vai ter a atuação de Honório Hermeto Carneiro Leão, né, o Marquês de Paraná, que vai ser digamos assim, o grande articulador dos interesses liberais e conservadores numa perspectiva de revezamento de poder, principalmente do Conselho de Ministros, né? Então você vai ter um revezamento de poder, uma tentativa de equilibrar as pautas liberais e conservadores, já que liberais e conservadores tinham pelo menos 3 coisas em comum. Primeiro, eles todos temiam a fragmentação do Império. Lembrar que a nossa independência, diferentemente da independência da América Espanhola, ela não produziu uma fragmentação do Império, né? O Brasil tem um Império, tem uma fragmentação territorial, geográfica, né? O segundo ponto era a questão da escravidão, como eu falei, né? Sobretudo os conservadores, que eram basicamente latifundiários, cuja principal força de trabalho era a escravidão. Evidentemente eles não estavam interessados. Os liberais também tinham esse conceito de liberdade muito restrito, né? E uma estrutura autoritária, né, de poder, de uma hierarquização social muito forte. Então você tem aí 3 pontos importantes que vão unificá-los, embora, como a gente viu, tanto as revoltas liberais de 1842 como a Praieira, é óbvio que muitas vezes esses interesses eles não confluíram. Mas só para a gente sintetizar, a gente pode perceber que o principal confronto desses primeiros anos do segundo reinado vai ser entre esses liberais e esses conservadores. A gente vai ter uma espécie de tentativa de equilibrar essa perspectiva centralista de uma perspectiva mais descentralista. A gente vai ter as revoltas liberais de 1842 e outra característica importante, que foi o parlamentarismo às avessas. Nós vimos que a Revolução Praieira em Pernambuco, ela teve, digamos assim, algumas pautas bastante progressistas para a época, né? Como voto livre universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, enfim, uma série de reformas institucionais. Havia essa divergência, essa ambiguidade em relação à escravidão. O movimento, evidentemente, não conseguiu seus objetivos, ele acabou sendo massacrado, e depois a gente tem essa estabilização política e essa conciliação. Então, né, a gente viu nessa aula um pouco do segundo reinado. A gente já tinha começado o nosso conteúdo falando do processo de independência, do primeiro reinado, das regências. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais desse segundo reinado, já do período mais de estabilidade. A gente fala lá da questão do café, das ferrovias. Depois vai ter a Guerra do Paraguai, já o período já posterior, e aí depois de crise do Império. Mas eu espero que tenha ficado muito fixo, muito claro essa questão dessas disputas entre liberais e conservadores. Então, muito obrigado.